Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Governador do Banco de Portugal. O PCP situa-se, como é conhecido, nos antípodas daquela que foi agora a intervenção que acabámos de ouvir, quer na perspectiva perante esta proposta de lei, quer sobre, aliás, até o funcionamento do sistema bancário. Portanto, de certa forma, a intervenção do PCP vai ser estranha a todas aquelas que até aqui tiveram lugar. Ainda assim, eu gostava de, antes disso, agradecer os contributos que enviou para os trabalhos da especialidade, que enviaram para os trabalhos da especialidade. E da mesma forma a intervenção que aqui nos traz. E apenas colocar algumas questões que são no essencial as mesmas que nos têm vindo a motivar preocupações desde que esta proposta de lei dá entrada na Assembleia da República. Em primeiro lugar, deixar-lhe uma pergunta genérica sobre o movimento que representa tudo isto, e, portanto, em que movimento se insere da União Bancária, da concentração de mais poderes e do afastamento da capacidade ou da diminuição da capacidade de intervenção do Banco de Portugal, se perante um cenário destes, e aqui independentemente do PCP estar contra o cenário que esta lei, que esta proposta de lei estabelece, mas se num cenário destes não se justificaria exatamente o inverso. Portanto, na medida em que os Estados intervêm de forma aparentemente disciplinada, que é de certa forma o que esta proposta de lei nos quer fazer crer, na recapitalização da banca, se não se justificava exatamente o inverso, mais meios, mais desconcentração e mais capacidade de intervenção dos bancos, do Banco de Portugal, neste caso, no acompanhamento desse processo. Sobre o suposto último recurso, em primeiro lugar, da parte do PCP, saudamos esta unanimidade. Todos os grupos parlamentares dizem que é saudável que o Estado só intervenha depois de serem chamados a intervir os acionistas. Bem, mas a lei não nos garante, esta proposta de lei não nos garante minimamente isso. E, na verdade, não vemos sequer como seria possível garantir isso. No enquadramento da legislação num contexto capitalista, portanto, em que não pode haver uma imposição do Estado a um acionista para que mobilize meios para intervir na sua própria empresa, portanto, não faz sentido. Eu pergunto, então, neste contexto, como é que garantia temos? Que garantia têm os portugueses de que o seu dinheiro só será utilizado para salvar bancos se antes disso os acionistas tiverem sido chamados a participar? Bem, foram chamados, se calhar, mas não são obrigados a participar. Aliás, há banqueiros que já anunciaram isso mesmo, que tinham inclusivamente capacidade para fazer esse investimento, mas que não viam interesse. O BPI esteve numa situação dessas e o Estado acorreu a recapitalizar o BPI. E foi dito que não era por falta de capacidade dos acionistas, era falta de interesse nessa operação. Da mesma forma que ainda na terça-feira, a Associação Portuguesa de Bancos também nos disse que, perante a ausência de racionalidade económica numa operação de recapitalização, não se pode esperar que o acionista intervenha. Ora, num caso desses, estando ou não ameaçada a estabilidade do sistema financeiro, o Estado vai intervir. O Estado vai intervir, portanto não há nenhuma garantia. Há aqui uma tentativa de nos atirar areia para os olhos para nos fazer crer que a partir de agora o Estado só vai salvar bancos quando se justifique mesmo e só depois de terem sido chamados a participar os responsáveis. Mas depois não há nenhum mecanismo legal que nos garanta essa situação de último recurso ser verdadeira. Aliás, deixo já aqui estas questões. Como é que perante um conjunto de acionistas que diga que não encontra racionalidade económica na operação de recapitalização, como é que o Estado reage? Entra, não entra? E se estiver ameaçada a estabilidade do sistema financeiro? E mesmo não estando.
Chamamos a atenção para o facto, e até porque o PSD tem várias vezes, aliás, que é normal, as questões são as mesmas ao longo destas nossas reuniões, mas tem falado muito de um sistema sancionatório pesado, severo. Bem, mas o próprio Banco de Portugal alerta, inclusivamente, no que toca à saída de fundos, que apesar de existir um regime sancionatório, não existem não estão elencadas as medidas de prevenção que devem ser tomadas e, portanto, eu pergunto-lhe se algum juiz vai condenar alguém por ter desmobilizado, por ter descapitalizado um banco, tendo em conta, não havendo uma norma que esteja a ser incumprida, na verdade, não é? Porque se não existem as normas que determinam o que é a prevenção da saída de fundos, eu não incumpro nenhuma norma ao descapitalizar o banco, apesar de haver um regime sancionatório para essa descapitalização. As penas podem ser as mais pesadas do mundo, podem ser até a mais pesada do país no nosso Código Penal, mas se não houver objeto e se não se tencionar nunca na vida a aplicá-la, de pouco vale a pena ser grande. Aliás, acaba por ser mais areia para os olhos, não é? Nós temos penas muito grandes para estes criminosos, mas não temos bem nenhum de os apanhar. Nem temos intenção sequer de os apanhar. Sobre uma questão que pode parecer mais pequena, mas que também nos parece de veras importante, quanto aos recursos humanos, os trabalhadores dos bancos. Diz a proposta de lei que nos planos de reestruturação devem constar estratégias de redução de custos estruturais. Eu pergunto se, no seu entendimento, os custos estruturais englobam as remunerações dos trabalhadores. E de que forma é que se pode ou não entender que no plano de reestruturação deve constar uma estratégia de redução remuneratória ou de despedimentos. Até porque, num outro artigo, se fala da limitação das indenizações, do valor das indenizações por despedimento. Portanto, há aqui também uma certa... O Estado tem uma intervenção um pouco imoral, digamos assim. Nós entramos no capital de um banco desde que o banco antes disso despeça os seus funcionários. Há uma contrapartida que joga com os direitos dos trabalhadores do banco, da instituição. Essa era também uma pergunta que deixávamos para se eventualmente pudesse responder. Por último, o receio, ou melhor, a necessidade de clarificação que tem sido manifestada por diversos grupos parlamentares, foi aqui também manifestada pela Associação Portuguesa de Bancos, pela CMVM, da clarificação de que o obrigacionista comum e o depositante não podem ser chamados a participar no processo de recapitalização de forma compulsiva, portanto não podem ser chamados a participar, porque está na exposição de motivos, mas não está no articulado expressamente. A pergunta sobre isso, claro, todos terão um entendimento, mas a pergunta que lhe faço é mais subjetiva do que uma avaliação legal, ou de uma avaliação da proposta de lei. Daquilo que o Banco de Portugal conhece, do sistema bancário hoje, do sistema financeiro em Portugal, existe algum elemento que justifica esta preocupação e porque vem de vários sítios e, portanto, daquilo que o Banco de Portugal conhece sobre a banca, sobre o sistema financeiro, o que é que justifica este receio, digamos assim? Se há algum risco, se existe algum risco, ou ainda que mais velado, de isso poder acontecer. E termino. Muito obrigado. Obrigado, Sr.